O que o Espiritismo pensa acerca do jejum? O Espiritismo respeita o jejum, que muitas religiões o fazem. No entanto, reconhece a importância do jejum, a sua origem cientificamente, historicamente, de acordo com a Bíblia. A palavra ta'anit ou tsom, que significa jejum, ela pode ser aplicada no judaísmo de duas formas. O jejum penitencial geral, que todos têm a obrigação de realizar, como o Yom Kippur, o dia do perdão, ou o jejum penitencial mais particular ou localizado, como o jejum Purim, como o jejum que se faz para se relembrar da morte dos pais. É um dia especial que se acende vela, se ora a oração do Kadish e se relembra com o jejum essa data da perda de um ente querido. Então, o jejum no judaísmo ele tem um caráter geral, penitencial, tem um caráter particular e também tem um caráter espiritual e moral. E eles mantêm isso até hoje. Se você analisar no tempo de Jesus, que era um judeu, que se sabia disso, você vai encontrar lá no capítulo 9, versículo 14 em diante do Evangelho de Mateus, os discípulos de João o Batista indo interrogar Jesus, porque é que nós, discípulos de João, e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E Jesus deu uma resposta interessante. No dia da festa do noivado, das núpcias do noivo, os amigos do noivo não jejuam. Por quê? Ou não há motivo para isso, porque é um dia de alegria. O jejum é penitencial, como a gente acabou de dizer. Então, a maioria não observa que Jesus dizia que os discípulos dele não precisavam jejuar porque a alegria estava ali. Ele era o verdadeiro noivo, o Messias, o dono da festa. É preciso que nós analisemos tudo isso com racionalidade. Se você quer continuar conosco, deixe aí a sua inscrição no nosso canal da TV Mundo Maior, que nós vamos estar sempre refletindo com você estes assuntos. Dando continuidade, existem outras religiões que também jejuam. A Igreja Católica defende o jejum como uma necessidade. Mas nós, espíritas, na nossa concepção, nós entendemos que o verdadeiro jejum é o jejum que eleva a nossa moral. Nós não somos contra o jejum, mas o nosso jejum, respeitosamente, referindo-se a todas as outras religiões, nós já achamos, como Allan Kardec coloca, que o nosso jejum tem que ser a abstinência do orgulho, do egoísmo, da inveja. E como os próprios judeus, muitas vezes, na época de jejum, o que sobra do alimento que eles deveriam se alimentar, eles dão sob a forma de caridade. Então, nós espíritas seguimos o fora da caridade, aplicando a necessidade de dar de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede, mas o nosso jejum tem que ser sufocar ou se abster das questões do orgulho, da inveja, do egoísmo, da avareza, que são princípios que atrasam o nosso espírito. E nós espíritas, particularmente, entendemos a necessidade de que a nossa evolução ou as nossas privações sejam das coisas que podem diminuir o nosso senso moral, que podem diminuir a nossa evolução espiritual. De forma que o jejum, a abstinência de alimento como jejum, a doutrina espírita não aconselha, porque acredita mais especificamente na necessidade de promovermos ou de promover cada um a sua evolução moral.
É assim que nós vemos, através da doutrina espírita, a questão do jejum. Reflita sobre isso. Muita paz. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo.